Você que nos ouve através da Rádio Luvarte, sinta-se à vontade na presença do Senhor. Você pode dizer com o outro, né? Pode entrar que a casa é sua. Esse é o nosso propósito quando trouxemos aí a Rádio Luvarte. E agora também com o nosso canal no YouTube, que é Pregação do Evangelho. Você pode estar também nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor através do nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar um pouco sobre uma pergunta muito importante. A pergunta é: como posso ser salvo? Meus amados, esta pergunta é muito, mas muito importante. Mas fazemos muitas perguntas, muitas, e por vezes não fazemos a mais importante delas. Onde passarei a eternidade? Você já parou para perguntar isso? Onde eu passarei a eternidade? Onde? Tudo bem, eu estou aqui, minha vida muito boa, mas onde eu passarei a eternidade, irmãos? Quando a minha vida terminar neste mundo? Como posso ser salvo? Como posso ser salvo? Esta é uma pergunta, mas muito, muito importante. Mas por que é importante, Wellington? Por que esta pergunta é importante? Porque o próprio Senhor Jesus afirmou em Marcos 8,36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? A alma de todos sem exceção, queridos, correm risco. É preciso salvá-la. É preciso que seja salva. Mas como? Como pode salvar? A Bíblia deixa bem claro que a alma de todo ser humano está perdida espiritualmente, porque todos são pecadores. Todos são pecadores. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, porque todos pecaram, e a consequência visível é a morte física. A consequência que você consegue ver visivelmente é a morte física. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, enquanto a consequência, irmão, visível do pecado é a morte física. Não é o único tipo de morte. Há uma morte muito pior do que a morte física. É a morte eterna. Queridos, preste atenção em algo tão grandioso, algo tão tremendo. A morte física separa você dos seus entes queridos, mas a morte eterna separa você eternamente de Deus. Isso é muito grave. A morte eterna é a pior das mortes. É muito pior do que a morte física. Queridos, preste bem atenção. Isso às vezes a gente ouve, entra por um ouvido e sai por outro e não dá importância que se deve dar a esse assunto. Jesus mesmo que afirmou em Mateus 25:46: irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Aleluia. Vamos fazer de tudo, irmãos. Vamos pedir força ao Senhor. Vamos nos dedicar a esse propósito de termos uma vida eterna. Ou seja, se o pecado que conduz à morte do pecador, a morte física e eterna, como então alguém pode ser salvo eternamente do pecado? Como? O pecado conduz a uma justa penalidade. O homem não pode pagá-lo. Ele pode ser trilionário, ele pode ser quem for, ele não tem condição de pagá-lo. Mas por sua graça, olha o tamanho da grandiosidade.
mas por sua graça, bondade, amor, misericórdia, Deus decidiu pagá-lo. Então Deus tornou-se um ser humano. O Deus Jesus se tornou um ser humano. Veio até nós. Jesus veio a este mundo. Jesus veio a este mundo e voluntariamente se entregou na cruz do Calvário como um sacrifício pelo pecado. Na cruz ele recebeu a ira de Deus, expiou e pagou o preço do pecado. Em 1 João 2,2 afirma: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quero ler aqui uma passagem do Desejado de Todas as Nações, que diz: Cristo foi tratado como merecemos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tem de direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais ele não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que pudéssemos ter a vida que a ele pertencia. Oh Jesus, como foi bom, Senhor, para nós ter essa graça. Obrigado, Senhor, por ter morrido em nosso lugar. Obrigado, mas Jesus morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou, ele voltou dos mortos ao terceiro dia. Sua ressurreição demonstrou que a sua morte foi realmente o sacrifício aceitável, perfeito e suficiente para o pecado. Ele é o único Salvador e Senhor autorizado pelo Pai. Em Atos, capítulo 16, versículo 30, um certo homem perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que me é necessário para me salvar? O que é preciso que eu faça para me ser salvo? Paulo e Silas responderam. No versículo 31 do capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê. Assim, para que eu ou você sejamos salvos, é necessário que conheçamos os nossos pecados, reconheçamos os nossos pecados diante de Deus, nos arrependa deles, creia na pessoa e na obra de Jesus. Mas por minha força, por sua força, não conseguiremos, jamais conseguiremos, se o Senhor não nos der a força, porque não somos justos, não temos capacidade de seguir a Cristo por nós mesmos, temos que ter o auxílio do Senhor Jesus, porque Jesus fez a obra dele na cruz, por mim e por você, e ao fazer isso, se você tornar a estar sempre com Cristo, se você já foi alguém que esteve sempre com Cristo, foi alguém que andou lado a lado com Jesus, e você está por algum motivo afastado, se você pedir força a Deus e voltar ao primeiro amor, se você que ainda não seguiu a Cristo, mas deseja fazer uma conversão, e você pedir força ao Senhor, ao fazer isso Deus lhe concede e lhe garante uma vida eterna se você seguir até o fim. Você pode ser salvo eternamente hoje e agora. Sua parte é apenas receber em fé e salvação que Deus oferece em Jesus. Você precisa crer. Você precisa pedir força a Deus. Você precisa obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque se você fizer esse conjunto de obra,
você terá vida eterna. Diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando, porque eu não sou ninguém. Mas Deus quer a nossa obediência. Deus quer ter um relacionamento íntimo comigo ou com você. Me ouve nesse momento. Você que nos ouve através da Rádio Louvarte, continue aí ouvindo. Nossa rádio é www.radiolouvarte.com.br. O Louvarte aí tem um TE no final, viu? Amados, que Deus nos abençoe. Que Deus conceda os desejos do teu coração segundo a vontade dele. Que o Senhor nos ajude e nos dê força a permanecer firmes até o fim, para que possamos receber a coroa da vida, em nome de Jesus.